Bom, então nessa videoaula então, eu vou mostrar um exemplo prático aí de utilização da programação orientada a objetos em Java. Né? Então, a partir dessa ideia, desse exercício, né, que é o exercício para nós praticarmos a parte de classes e objetos em Java. Né? Tentar entender como é que isso aí funciona e como é que como é que a gente pode relacionar isso aí com a nossa programação atual. Né? Então a ideia é pegar um exemplo prático e em cima desse exemplo, desse exercício, resolver e comentando as principais características aí do exercício. Bom, primeira coisa eu vou criar um projeto, né? O cinema eu já tenho, então eu vou criar um cinema aula aqui, no NetBeans, usar o NetBeans, né? Então eu vou criar um novo projeto. Esse novo projeto então, que vai ser do tipo Java Application, né? Eu vou dar a ele o nome, deixa eu trocar o lugar. Vou arrumar o nome aqui. Eu vou dar o nome dele de cinema aula. Tá? Esse seria da videoaula. E vou criar esse projetinho. Vamos ver. Vamos aguardar a criação aí. Muito bem. Então criou o nosso projeto, Cinema Aula. Bom, basicamente o que acontece aqui? Normalmente ele vai criando o nosso projeto, ele já cria uma classe principal. Então essa classe principal que ele já coloca numa classe chamada Cinema Aula, né, que é o mesmo nome normalmente do nosso projeto, essa classe ela já vem, deixa eu abrir aqui, ela já vem definida e por padrão é a classe que roda quando eu carrego a minha página. Então, por exemplo, né, se eu jogar alguma coisa na tela aqui, eu vou rodar a minha página. Vai estar aqui na saída o meu textinho. Vamos aguardar. Está um pouco lento aí. Pronto. Está aqui na saída o meu textinho. Então, na verdade, está tranquilo. Né? Quer dizer, esse aqui é o meu método principal, programação Java, né? Uma classe principal, e tem um método estático chamado main, que ele é rodado sempre que a página é carregada. Esse é o padrãozinho dele. Né? O padrão é esse método main, que é o método principal. Bom, o que acontece? Agora nós vamos pegar aquele exercício, nós vamos entender o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Uma classe chamada filme, uma série de atributos, nome, duração, classificação, gênero e atores. Cada atributo né, deve ter os métodos para atribuir e retornar cada um desses atributos do filme. Quer dizer, para nome, duração, classificação, gênero e atores, eu vou ter um atributo. Aqui não seria atributo, né? Aqui seria método. Né? Agora me por conta aqui. Eu teria que criar um método para atribuir e retornar cada um dos atributos do filme. Quer dizer, então eu teria que ter um método atribuir nome e retornar nome, atribuir duração, retornar duração, atribuir classificação, retornar classificação, e assim por diante. Certo? Então essa aí é a ideia. O que está pegando aqui, né? Aí também outro método aqui, que deverá receber a idade de uma pessoa, né, que deseja ver o filme, retornar true se ela puder ver o filme, e false se não puder, e assim por diante. Bom, o que acontece? Eu estou dando um contexto de um filme. Né? Então, a ideia da orientação a objetos é que se eu estou pensando em filme, que eu crie uma classe para representar esse filme. É a primeira coisa que eu posso pensar. Né? Então, aqui já está até explícito. Cria uma classe chamada filme. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou criar uma classe chamada filme com essas informações aqui. Ó. Vou copiar até para não perder. Ó. Então, eu vou com o botão direito no meu pacote.
novo, classe Java. E aqui eu vou dizer que essa classe chama-se filme. Padrãozinho aqui, quando eu for criar uma classe. O padrão aí é do Java, né? Primeira letra maiúscula, demais minúsculas. Tá? Então, eu vou começar trabalhando assim. A menos que seja uma palavra com um nome composto, mas aí é outra conversa. Filme, primeira maiúscula, outras minúsculas. Então o que eu tenho aqui é o seguinte. Está aqui o meu enunciado. Criar uma classe chamada filme com os atributos Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar esses atributos aqui, para representar essas informações, que seriam minhas variáveis na programação estruturada, mal comparando, né? Então, eu preciso criar esses atributos. Então eu vou criar nome. Aqui já é importante que eu defina os atributos de acordo com o tipo que eu considere mais correspondente ao atributo que eu estou fazendo, para ficar uma classe mais bem estruturada. Então essa é uma boa prática de programação de já trabalhar dessa forma. Quanto melhor eu definir meu tipo, mais bem feita vai estar sendo a minha classe, né? E aí eu vou ter os benefícios disso depois. Então, o nome. Bom, o nome não tem mistério, o nome é string. A duração. A duração é quantos minutos, vamos pensar assim, o filme vai ter. Então a duração ela pode ser inteiro, por exemplo, vai ser 130, 140, 120 minutos. Então a duração eu vou considerar ela como um integer. Claro que não vou usar esse cedilha, til, né? Evitar esse tipo de coisa. Depois eu vou para a classificação. Classificação é a idade. Com quantos anos ele pode ver o filme? Inteiro também. Aqui eu posso abreviar? Até posso. Mas eu prefiro não abreviar. É mais fácil lembrar. Se eu quero representar uma classificação, é mais fácil eu escrever classificação do que eu ficar inventando um classe, um classifique, e depois eu não saber o que eu inventei, né? Eu me perder. Gênero. Se é aventura, ação e etc. Aqui eu vou botar uma string. Não tem o que fazer. Gênero. E aqui a lista de atores, né? Que eu posso listar são os meus atores. Aqui eu posso colocar mais de um ator até entre vírgulas. Então aqui é o seguinte, o nome é string, duração e classificação é inteiro, gênero e atores eu posso considerar como string. Agora eu vou criar os métodos, que seria a segunda parte, para atribuir e retornar cada uma dessas informações. Eu vou fazer isso manualmente, para ir treinando meus métodos. Pensando em métodos só para atribuição primeiro. O atribuição ele não retorna nada, ele vai só atribuir. Então ele vai ser void, o nome que eu quiser chamar, por exemplo, atribuir nome. Bom, se eu vou criar um atribuir nome, eu vou jogar alguma coisa dentro de nome, certo? E essa alguma coisa tem que estar vindo no parâmetro. E de que tipo vai ser esse parâmetro? Do mesmo tipo de nome. Então, string, e aqui eu posso dizer o que eu quiser, a variável que eu quiser. Posso dizer novo nome, posso dizer novo, qualquer coisa. Como é uma coisa, como é um processo repetitivo, eu gosto de usar valor, que daí eu não fico pensando em nome, é mais fácil para depois fazer. Aí eu venho aqui e digo assim, nome recebe valor. Certo? Essa aí pode ser uma maneira. E assim eu vou fazendo para os demais. Duração, mesma coisa. Void atribuir duração. Aqui, duração. Opa, aqui eu vou botar integer valor também, para ficar padrãozinho. Duração é a mesma coisa. O que muda, né? Só o tipo. Onde eu tinha string, eu tenho inteiro. O resto é igual. E vale a mesma coisa para classificação. Vamos lá. Vamos Ctrl+C, Ctrl+V por preguiça aqui. Em vez de dar o atribuir duração, agora eu vou atribuir classificação. Certo? E o mesmo eu faço para gênero e atores depois.
E atores a mesma coisa. E tá feito. Então, atribuir nome, duração, classificação, gênero e atores. Agora eu vou fazer os meus. Esses aqui, digamos, aqui são os meus métodos de atribuição. Agora eu vou fazer os meus métodos de retorno. Então eu vou poder pegar os valores. Meus métodos de retorno vão ser os seguintes métodos. Aqui é o seguinte, o que é o método de retorno? Ele vai simplesmente retornar alguma coisa. Então, se ele vai retornar alguma coisa, esse nosso primeiro parâmetro do método é o tipo desse retorno, né? No caso do nome, que é o primeiro que a gente tem ali, vai ser string, porque o nome é string, retornar nome. E aqui eu só faço o seguinte, return nome. Feito. E assim eu faço para todos. Retorno duração. E aqui eu vou dizer que eu vou retornar a duração. Vai dar erro. Esse erro acontece porque duração é inteiro, tipos incompatíveis. Claro que aqui eu tenho que retornar, então, um integer, né? Tem que retornar um tipo compatível ao meu atributo. Aqui retornar classificação. E agora sim, vamos embora com o resto. Retornar gênero. Retornar atores. São esses aqui. O gênero está aqui. E os atores estão aqui. Pronto. Já fiz o retornar e o atribuir. Bom, tendo retornar e o atribuir, normalmente, aqui uma dica. Se eu vou fazer o programa, normalmente eu já começo pelas classes. Isso aí vai ser natural depois que a orientação do objeto estiver na cabeça de todo mundo, né? Então, num primeiro momento, a gente acaba querendo pensar já no programa como é que vai ser. Não. Primeiro vamos pensar na minha classe. Então, a minha classe ela já tem os atributos e os métodos para atribuir e retornar. Bom, agora a gente pode pensar em usar o nosso programa de verdade, o programa principal que vai usar essa classe. Esse programa principal, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar, criar um objeto dessa classe para poder usar o atributo, para poder usar os métodos que eu acabei de definir, e aí eu vou fazer basicamente o seguinte, eu vou pegar, atribuir todos esses valores e depois eu vou retorná-los em uma única mensagem. Tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é instanciar minha classe, que seria então criar o objeto da classe fill. É a primeira coisa. Então, para fazer isso, então, o que eu preciso fazer? Filme, e aqui eu posso dizer uma variável que eu quiser, chamar de f por enquanto. New filme. Então, aqui eu criei o objeto da minha classe filme. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, aqui eu criei um objeto da minha classe filme. Aí é o seguinte, agora eu vou atribuir valores e depois eu vou retornar um só. Vamos lá. Atribui primeiro o nome. Nome do filme. Puxi, a aspas não está lá. Meu Deus, cadê a aspas? Só um pouquinho. Meu teclado ficou louco, peraí. Achei.
Atribuir um nome. Atribuir uma duração. 130 minutos. Classificação. Um gênero. Meu Deus, agora ficou horrível o teclado. Pronto, agora acertei. Um gênero. E aqui eu vou colocar os atores que fazem o filme. Que droga, minhas aspas não pega. Tudo bem, então vamos lá. Então, os atores que fazem o filme. Muito bem, tá. Vamos lá. Atores eu não sei os do filme, então eu vou botar Leonardo e sei lá quem. Jennifer. Pronto. São esses dois atores que fazem o filme. E a Ana K. Pronto. Então tem 3 atores aqui. Botei qualquer coisa. O nome, duração, classificação e gênero. Tá feito. Aparentemente não tem erro. Atribuir os valores e agora eu vou jogar esses valores na tela. Aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou usar o JOption Pane para jogar na tela. Fica mais bonitinho, né? JOption Pane. Ponto. Ops. Adicionar a importação, né? Com o botão, clico aqui e já adiciona lá em cima. Então, JOption Pane. Ponto. Tem vários. Vou usar o Show Message Dialog. E esse Show Message Dialog, eu vou exibir na tela aquelas informações que estão aí. E aí eu vou exibir assim. F. Ponto, retornar nome. Aí eu vou colocar uma quebra de linha. Mas vai ser divertido fazer isso sem ter as aspas, né? Mais o barra N. Meu Deus, onde é que está o barra? Com esse meu tecladinho aqui tá difícil. O barra N, que é para quebrar a linha, eu vou botar uma barra mais o barra N, mais F ponto, a duração, vou botar assim, uma barra E, e depois eu vou escrever duração. É que tá difícil os acentos, então vai sem acento mesmo. Duração, e sem 2 pontos também. Então, duração, aí retorno a duração, e aí eu vou seguindo adiante. Tornei a duração, aí depois vem o que? A classificação. F. Eu faço isso para todos. Retornar classificação. Próximo que tem ali é o gênero. Eu estou montando uma string grande para exibir tudo de uma vez só. Gênero. O que vem aqui? F. Ponto, e é só repetir. Ó. Retornar gênero. Mais. Eu vou quebrar a linha aqui. Não precisa quebrar a linha que estiver fazendo. Né? Só para caber na tela. F. Ponto, retornar gênero. Depois são os atores. Pronto. Então, se eu salvar isso aqui e rodar ele,
ele vai jogar numa janelinha, se tudo der certo. Vamos ver. Ali, ó, tá feito, ó. Planeta dos Macacos, duração 130, classificação 16, gênero ação, e aqui estão os atores, né? Beleza, fechou. Para ficar mais bonitinho, até posso fazer isso aqui, ó. Né? Se ficar mais legal, eu vou botando assim. O filme, que faltou essa palavra, né? O filme. A duração, eu posso, antes de dar o barra N, posso fazer isso aqui, ó. Minutos. Na classificação, se eu quiser, eu posso colocar anos. Né? Vai ficar mais legal. Vamos ver como é que vai ficar agora. O filme dos Macacos, duração de 30 minutos. Aí tudo questão visual ali, ó. Classificação 16 anos, gênero ação. E aqui estão os autores. Então, toda a jogada está aqui, ó. Né? Toda a jogada ela está aqui, ó. A atribuição dos valores. E na hora de escrever, né, colocar os barra N, etc. Para ficar bonitinho. Então tá tudo aqui. Então essa aqui é a lógica básica para que eu possa atribuir e exibir informações na tela oriundas de uma classe. Tá? Essa é a ideia da orientação objeto, né, o basicão de métodos de atribuição e de retorno. Né? E no próxima videoaula aqui eu já vou mostrar como é que eu buscar essas informações de um JOption Panel, que a gente vai ver que tem alguns detalhezinhos a mais para fazer e também fechar os outros dois métodos que faltam com relação a atores, certo? Então até a próxima. Hein?